No Pneumo Responde hoje, vou trazer uma pergunta bem interessante que veio lá do Instagram. Quando devo suspeitar de uma pneumonia? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencialmente aqui em Aracaju e para pacientes de outras regiões, de várias regiões do país e fora do Brasil, eu faço atendimento por videoconsulta, acompanhamento online. Vou deixar o contato da minha secretária para maiores informações. Para quem não sabe, a pneumonia é um processo inflamatório infeccioso do tecido pulmonar, geralmente causado por bactérias, vírus ou fungos. E é uma condição muito heterogênea, porque depende muito do perfil da bactéria e da condição imunológica do paciente. Então, para responder essa pergunta, quais são os sintomas de uma pneumonia, eu vou classificar os sintomas em sintomas gerais e sintomas locais, sintomas respiratórios, tá certo? No que tange aos sintomas gerais, é comum o paciente ter febre, queda do estado geral, mal-estar. Essa febre geralmente é uma febre tende a ser alta, que dure aí mais de 3, 4 dias, aquela febre persistente, diminuição do apetite, dores musculares, o que a gente chama de poliartralgia, e em pacientes idosos, confusão mental e letargia. Então é muito comum no paciente idoso, principalmente aqueles pacientes acamados, a pneumonia ela vem com muito sintoma sistêmico e pouco sintoma respiratório. Aquele idoso que vem bem e de repente começa a apresentar confusão mental, indisposição, queda do estado geral, tem que se pensar, inclusive, numa pneumonia, mesmo com poucos sintomas respiratórios. Resumindo, sintomas gerais, febre, queda do estado geral, a febre geralmente é uma febre persistente, aí dura mais de 3 dias, tende a ser alta, dores articulares, dores musculares, calafrios, diminuição do apetite. São sintomas gerais que podem acontecer tanto em crianças quanto em adultos. Lembrando, que na medicina o nosso corpo humano não é tão matemático assim. Tem situações que o paciente não apresenta todos esses sintomas. Eu estou falando de uma forma geral, mas na medicina a gente também tem que lembrar que cada organismo reage e responde de forma individual à agressão. Com relação aos sintomas respiratórios, quais são os sintomas respiratórios de uma pneumonia? O paciente que não vinha tendo tosse, ele começa a ter uma tosse. Geralmente é uma tosse mais produtiva do que uma tosse seca. Ele começa a ter desconforto respiratório. Um paciente que nunca teve problema de falta de ar, de aperto no peito, de incômodo, ele começa a ter maior dificuldade respiratória, associado à tosse e até sem associação com a tosse. No momento que ele não está tossindo, ele pode, se fizer um esforço maior, sentir que o fôlego não está legal. Um outro sintoma que chama atenção é a dor torácica. E essa dor torácica ela pode ser muscular, de tanto tossir, o paciente às vezes está tossindo demais, que aí desgasta a musculatura intercostal, a musculatura torácica, e aí dá dor torácica, ou pode ser uma dor que a gente chama de pleurítica, quando é uma pneumonia mais extensa, que atinge a pleura, que é aquele tecido ali periférico que envolve o pulmão, ocasionando um pouquinho de inflamação e derrame pleural. Então, nesse caso, é uma dor fisgada, empontada, que a gente chama de dor enfacada, limitando muito até a expansibilidade torácica do paciente. Um outro sintoma que chama muita atenção quanto à pneumonia é a taquipneia. O que é taquipneia? É aumento da frequência respiratória. Então, o paciente, principalmente as crianças, passam a respirar, aumentar a frequência. Porque esse aumento da frequência é uma resposta compensatória do organismo para manter a ventilação e o grau de oxigenação estável, já que está havendo uma agressão ali do tecido pulmonar e essa inflamação do tecido pulmonar geralmente promove uma redução da troca gasosa ali no alvéolo. E em situações menos comuns, o paciente pode apresentar cianose, naqueles casos mais graves, em crianças pequenas, idosos principalmente, ou pacientes que já têm algum problema respiratório crônico e adquirem uma pneumonia,
ele pode apresentar cianose. O que é a cianose? A cianose é quando o fluxo de oxigênio, a quantidade de oxigênio periférico reduz bastante. Isso aí provoca, os dedos ficam mais arroxeados, perdem essa hiperemia natural, os lábios ficam mais roxos. Isso é um indício de que o oxigênio está caindo a nível sanguíneo, como consequência de um acometimento do tecido pulmonar, né? Isso acontece mais nas pneumonias mais extensas, ou nos pacientes que já têm problemas respiratórios crônicos, ou nos pacientes idosos e crianças menores. Então, resumindo, sintomas respiratórios da pneumonia, eu falei dos sintomas gerais e dos sintomas respiratórios. A tosse, geralmente tem uma tosse mais produtiva do que seca, pode aparecer dor no tórax pelo excesso de tosse, uma dor muscular, pode aparecer uma dor pleurítica, aquela dor empontada, enfisgada, quando há um acometimento da pleura, que é o tecido que reveste o pulmão. Dificuldade respiratória aparece e queda da taxa de oxigênio no sangue periférico, que a gente chama de cianose. E para finalizar esse vídeo com esse tema sobre sintomas da pneumonia, eu queria abrir aqui uma observação com relação aos pacientes idosos. Eu já falei aqui, eu só vou reforçar. É muito comum o paciente idoso, principalmente aquele acamado, paciente com diabetes, com alguma imunodeficiência, eles não apresentarem os sintomas respiratórios da pneumonia. Percebe no idoso que ele apenas caiu o estado geral, está com letargia, confusão mental. Então, quando o idoso vem bem e de repente ele começa a cair o estado geral, ter confusão mental, tem que ser investigado. Algum processo infeccioso está acontecendo. Dentre esses processos infecciosos, pensar em pneumonia, mesmo se ele não estiver apresentando sintomas respiratórios comum, aos pacientes mais jovens que têm pneumonia. Aproveito a oportunidade para convidar você a me seguir lá no Instagram. É um perfil onde eu comento, discuto, conversamos sobre doenças do aparelho respiratório diariamente, respondendo dúvidas, perguntas dos seguidores. Aproveitando esse tema, sintomas de pneumonia, que é um sintoma bem interessante, eu convido a você a assistir a um vídeo que eu publiquei há um tempo atrás sobre pneumonia silenciosa. Existe pneumonia silenciosa? Por que usar esse termo pneumonia silenciosa? Então, eu vou deixar aqui o linkzinho para o vídeo. É só clicar e acessa lá, assiste e deixa lá seu comentário.